esse é um jogo que agora, como diria o outro, o bicho vai pegar, porque não tem mais a desculpa da prateleira intermediária, é o pior Porto de todos os tempos, é o pior Borussia Dortmund de todos os tempos, é o pior não sei o quê, os caras tão cansados, é o não sei o quê. Não. Agora é o PSG que tá sim cansado, mas é um PSG que tá no auge, acabou de ser campeão da Champions, tem muita gente que foi campeão da Nations, é o PSG, é o time do momento. E é o campeão da Libertadores para enfrentar o PSG. Como é que vem esse PSG para enfrentar o Botafogo, hein, Clarinha? Sem dúvida, viu, André? É um PSG que, se a gente estava falando aí do pior Porto, do pior não sei o quê, é o melhor PSG de todos os tempos. É isso que o Botafogo vai enfrentar. É claro que é futebol, eu vou me atentar aqui, claro, a muito mais as informações do PSG e uma análise do PSG. O único jogo do Botafogo que eu assisti na temporada foi contra o Bahia e o Botafogo perdeu. Então, a minha referência de Botafogo não é a ideal, mas o PSG vai, assim, no papel, na teoria, André, é vida complicadíssima para esse Botafogo, independente de ser um Botafogo numa fase um pouco melhor, numa fase um pouco melhor com esse ou aquele jogador. O PSG vem de uma vitória expressiva na estreia contra o Atlético de Madrid, que, na minha opinião, nem precisou colocar todas as energias que tinha. É um PSG absolutamente sem pressão para essa competição, ainda que esteja dando importância, ainda que o clube tenha gerado a motivação financeira e os jogadores tenham, sim, gerado e mostrado a motivação esportiva, mas é um PSG que chega muito mais leve. A capa do L'Equipe hoje, a manchete principal não é sobre o PSG, mas no cantinho onde fala do PSG, fala assim, com um coração leve, porque essa é a sensação desse PSG. É um PSG que venceu a Liga dos Campeões com todos os méritos, para mim sendo a melhor equipe da Europa, não só em termos de título, mas em termos de atuação, e que depois disso tirou uma pressão, André, mas continua jogando bem, porque afinal foi um time que fez isso jogando bem, né? Não um time que fez isso meio que aos trancos e barrancos, meio que passando por adversários um pouco mais fracos, não foi. Foi um PSG que fez tudo da melhor forma possível, passando por adversários complicadíssimos, por algumas das melhores equipes do momento, né, consideradas do momento, como era o caso do Liverpool, o próprio Arsenal. Então, é um PSG que chega mais leve, mas é um PSG que está levando a sério essa competição. A gente deve ter algumas modificações da partida de estreia para a partida de hoje. A gente segue sem ter o Dembélé e o Barcola, os dois jogadores ainda se recuperando de lesão. A expectativa é de que eles voltem ali no mata-mata. Eu diria que se o próximo jogo, esse não, mas se o próximo jogo fosse um jogo absolutamente importante, um dos dois já poderia ser sacrificado, entre aspas, mas sendo como se imagina, o PSG não deve arriscar nenhum de seus jogadores nesse momento, e aí seria apenas o Dembélé e o Barcola. E aí, André, a gente deve ter mudança na lateral esquerda. Então, se acontecer mesmo, não teremos Nuno Mendes em campo, e sim o Lucas Hernandes. E a gente deve ter também modificação no meio-campo. O João Neves deve dar lugar para o Zaïre Emery. Então, a gente deve ter um PSG com Donnarumma no gol, que inclusive falou que o contrato está sendo ali conversado para renovação. É um grande tema na imprensa francesa isso. Hakimi na direita, Lucas Hernandes na esquerda, dupla de zaga com Marquinhos e Pátio. No meio-campo, o Zaïre Emery, o Vitinha e o Fabien Ruiz. E lá na frente, o Doué, o Kvaratskhelia e o Gonçalo Ramos. Então, é um PSG que vai ter algumas modificações, mas que em geral, a partir de dezembro, no final de novembro, dezembro da temporada, mesmo com essas rotações, era um PSG que mostrava o mesmo futebol e, como você falava, né, não é um PSG que depende tanto dos gols do seu atacante. A gente está vendo um PSG que goleou o Atlético de Madrid sem Dembélé. A gente está vendo um PSG com jogadores de meio campo e os próprios laterais. O Hakimi faz uma temporada incrível em termos de poder de decisão, o próprio Nuno Mendes também, e Vitinha, enfim. Então, hoje é complicado pro Botafogo, viu, André? Mas essa notícia que você trouxe, ela me trouxe um pouquinho de ânimo.
que o Nuno Mendes, de repente, não vai ser titular, porque o que tá jogando o Nuno Mendes, Sim. o que tá jogando o Nuno Mendes. Então, numa dessa, o Lucas Hernandes não é nenhum perna de pau, mas numa dessa, gostei. Então, assim, o Botafogo deve entrar em campo com John, Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Alan, ou Cuiabano, tá aí a dúvida. Arthur Savarino e Igor Jesus. Até vi gente falando, deveria entrar logo com o Alan e com o Cuiabano, com os dois, pra já fechar aí e dar um jeito de... Mas vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se o PSG é tudo isso mesmo. O jogo é às 10 da noite, lá em Los Angeles, no Rose Bowl. E ontem o Paiva, que você conhece de outros carnavais aí da Bahia, o Clarinha, o Paiva ontem, ele vestiu a sandália da humildade. E na entrevista ele falou, cara, eu fiz tanta bobagem, ele utilizou o termo asneiras. Fiz muitas asneiras no primeiro jogo, na vitória do Botafogo sobre o Seattle Sounders. Ele falou, eu detectei um problema no primeiro tempo, aí fiz uma mudança no intervalo pra melhorar e acabou dando errado, aí eu tentei consertar e deu pior ainda. Ele mesmo chegou e falou, eu fiz um monte de bobagem. Pedi desculpas ao grupo, assumi pro grupo e falei, agora não posso mais errar. Então vamos ver como é que vai ser esse Botafogo e PSG, 10 da noite, lá na costa oeste. Então são 4 horas de diferença, 10 fora 9, vai ser às 6 da tarde o jogo lá em Los Angeles.